Olá, pessoal! Vamos fazer hoje a nossa atividade de história, né? E essa semana a nossa atividade de história está no livro. E vamos iniciar então com a página 134 e a página 135, e nós vamos aprender nela, né, sobre as formas de lazer que as famílias tinham para se divertir antigamente, né? Então, olha só, iniciando aí na página 134. Há formas de lazer que surgiram recentemente, ou seja, né, surgiram agora, há pouco tempo, e outras que existem há milhares de anos. Algumas delas foram se modificando com o tempo. Veja algumas formas de lazer que se modificaram com o tempo. Olha só, gente, nós temos aí algumas formas, né, de lazer que existem ainda, né, mas se modificaram. Por exemplo, a fotografia. Fotografia hoje em dia a gente tira foto no celular, né? E a gente já vê a foto na hora, a gente apaga, tira outra, né? Desse jeito. Antigamente não. Antigamente as fotos elas eram tiradas, né, nas máquinas fotográficas que tinham um filme. Ela tinha um filme fotográfico, a gente tirava lá, vamos supor, né, você comprava, eu sei direitinho, gente, porque quando eu era criança era assim ainda. A gente comprava lá um filme, por exemplo, de 36 fotos. Aí a gente tirava 36 fotos, a gente não via como que tinham ficado as fotos. Depois a gente levava lá no lugar onde revelava, deixava o filme lá e eles revelavam e entregavam as fotos pra gente. Era assim, momentos de tensão, sabe? Porque a gente ficava sem saber como que tinha ficado a foto. Hoje em dia a gente tira, se ficou ruim a gente tira outra. Antigamente a gente não tinha essa oportunidade, não. A gente pegava do jeito que tava, tinha que ficar com a foto, porque também não tinha como voltar no tempo para tirar outra, né? Então era isso aí, era totalmente diferente, né? Depois surgiram as câmeras digitais, né? E depois agora os celulares, né? Que é o que predomina. Tinha também, gente, as brincadeiras de rua. Hoje em dia ainda existem as brincadeiras de rua, né? Os meninos, né? As crianças sempre ficam na rua brincando de pular corda, tá escrito aí, ó, jogar amarelinha, andar de carrinho de rolimã, entre outras brincadeiras. Hoje em dia ainda existe, né? Soltar pipa. Mas hoje em dia muitas crianças brincam mais só dentro de casa mesmo. Desculpa, gente, o barulho é porque tem uma criança aqui em casa brincando. Mas as crianças, né, brincam muito também dentro de casa, videogame, né? Coisas que envolvam tecnologia, computador. Então mudou isso daí. Tem ainda as brincadeiras de rua, mas é com um pouco menos frequência do que era antigamente. Nós temos aí também, gente, ouvir músicas e histórias. Antigamente tinham os toca-discos. Eu tenho um também, se a gente estivesse na escola, eu ia levar para vocês verem. Tem na minha casa um toca-disco e eu tenho os disquinhos de história também. A gente escutava a historinha, a gente não tinha os vídeos, né, do YouTube para ver. Então a gente escutava as historinhas, né, e as músicas pelos discos. Era muito divertido. E tinha também o cinema. Hoje em dia ainda tem cinema? Tem, mas só que se você quiser ver o filme de novo, você pode depois baixar ele na internet, ou então, né, tem aí os serviços de streaming, né, Netflix, por exemplo, né, é um exemplo. Mas antigamente não, se você quisesse ver o filme de novo, você tinha que voltar lá no cinema. Então mudou muita coisa, né? Aí tem uma perguntinha aí, ó, de quais dessas formas de lazer você mais gosta? Aí você vai responder aí, é uma resposta pessoal, né? Agora aí, gente, página 135. As imagens a seguir mostram outras formas de lazer de antigamente. Olha aí nessa primeira foto, eram como os passeios e piqueniques nos fins de semana. E as famílias iam, na outra foto, né? As famílias iam à praça ouvir bandas de música que apresentavam no coreto. Então, gente, normalmente as formas de lazer de antigamente não usavam tanta tecnologia, né? Igual a gente usa hoje em dia. Hoje em dia, às vezes, a gente senta, né, numa mesa dos amigos, fica cada um com seu celular na mão, nem conversa direito mais, né? Então, é uma coisa boa, mas que acaba atrapalhando, né? Querendo ou não, infelizmente. Então, antigamente tinha muitas coisas, né? Que as pessoas se divertiam, eram mais... uma coisa mais pessoal, né? Mas, né, o mundo mudou. Então, número 1. As formas de lazer apresentadas nas imagens são praticadas por você e sua família? Porque isso aí, gente, são coisas que eram muito feitas antigamente, mas não parou de existir isso. Né? Você ainda pode ir numa praça, você ainda pode fazer um piquenique com a sua família e seus amigos, né? Você ainda pode. Mas é com um pouco menos de frequência do que antigamente. Então, você gosta de fazer alguma coisa dessas aí? Aí, gente, agora o número 2, tem aí um textinho,
né, que ele fala aí um pouquinho, né, é um relato de uma pessoa, né, contando de como era, né, as noites aí de quando ela era criança, né? Então você vai ler esse textinho e vai responder as questões aí. Letra A, como as pessoas do texto se divertiam, né, à noite, tá escrito aí no textinho. E letra B, o que você e seus familiares fazem depois do jantar. Então você vai ler esse texto e responder essas duas questões, certo? Agora, gente, página 136, né, e 137, nós vamos falar aí sobre o circo. Não sei nem se vocês conhecem o circo, né? Deve conhecer, né? Alguém aí pode ser que nunca tenha ido, mesmo que hoje em dia já não tem tanto circo quanto tinha antigamente, mas o circo é muito bom, é uma delícia. Eu gosto muito, muito tempo que eu não vou, mas eu gosto demais. Então vamos lá, página 136. Do circo à internet. Quando ainda não havia internet nem televisão, as pessoas ouviam mais o rádio e iam mais aos bailes, às praças, ao cinema e ao circo, entre outros tipos de lazer. Algumas formas antigas de lazer ainda são comuns hoje e não sofreram muitas mudanças. Observe as fotos. Olha aí, gente, isso aí a primeira foto é um palhaço se apresentando no circo, né? Depois tem uma família aí passeando na praça, uma não, né? Várias famílias passeando numa praça e idosos dançando no baile da terceira idade. Então, número 1. Quais são as formas de lazer representadas nas fotos acima? Né? Acabei de falar. Então, vou responder aí. Número 2. Há em sua comunidade algumas dessas formas de lazer? Quais? Aí você vai lembrar aí. Aqui em Muriaé tem, hein? Não vou falar não, mas vocês lembrem aí que vocês vão ver. Pergunta a mamãe, papai, algum adulto que tiver aí com vocês. Número 3. Quais são as formas de lazer preferidas pelos idosos da sua comunidade? Aí, né, vamos ver se a gente consegue pensar aí. Página 137 agora, gente. O circo é uma forma de lazer muito antiga. As companhias iam de cidade em cidade, oferecendo muitas atrações aos adultos e às crianças. Equilibristas, palhaços, trapezistas, bailarinas, etc. Observe a pintura e leia o poema com seus colegas e o professor. Então vamos lá, gente. Isso sim que é vida. Eu queria ser de circo. Ai, que vida original! Trabalhar todas as noites, divertindo o pessoal. Os aplausos da plateia, toda aquela vibração. Sempre novas gargalhadas, sempre mais animação. Isso sim que é profissão. Não conheço outra melhor. Pois é isso que eu vou ser logo quando eu for maior. Só não sei o que eu faria, que função eu ia escolher, pois um circo é variado, tanta coisa tem para ser. Né? É muito lindinho esse poema, né? Um poema do Pedro Bandeira, né? Da Cavalgando o Arco-Íris, desse livro. Então, gente, esse poeminha fala um pouquinho sobre a vida no circo, né? Parece uma criança que queria, né, um dia trabalhar no circo. O circo, ele tem várias coisas que você pode fazer lá dentro. Tem palhaço, tem domador de animais, né? Tem aqueles moços que andam naquelas motos no Globo da Morte. Tem várias coisas, equilibrista. É muito legal, o circo é muito legal mesmo. Então, número 1, troque ideia com seus colegas. Como a gente não tá junto para trocar ideia com os colegas, troque ideia com alguém aí da sua casa, né? Ou então, se você não tiver ninguém perto de você, pode pensar aí da sua cabecinha mesmo. Letra A. Você já viu um espetáculo de circo? Como foi? Letra B. Se você fosse de circo, que função escolheria? E número 2. Em uma folha à parte, quer dizer, né, numa outra folha, sem ser a folha do livro, né? Desenhe, você pode fazer no seu caderno. Desenhe um circo. O professor vai compor um mural com seu desenho e dos seus colegas. Como a gente não tá aí na escola, né? Como a gente não tá na escola para compor esse mural, depois vocês vão me enviar essas fotos e a gente vai colocar lá no Instagram. Tá certo? Por fim, gente, na página 138, vamos falar um pouquinho sobre os parques de diversões. Os parques de diversões oferecem muito lazer aos frequentadores. Alguns têm roda gigante, sorveteiros, barracas de tiro ao alvo e de outros jogos. Os parques maiores contam com montanhas russas e diversos brinquedos. Leia o texto e observe a imagem. O Parque Antártica. Grande programa, o maior, o melhor de todos para mim. Ai, que frio no estômago ao subir na roda gigante. E o carrossel? E os trenzinhos puxados a burro circulando pelo parque todo? As carrocinhas arrastadas por bodes e carneiros? Os pirulitos de todos os formatos e cores?
As bolas de ar subindo lá no céu, presas por um barbante? Então, gente, esse texto é da Zélia Gattai e fala sobre um parque de diversões, né? E nós vemos aí nessa imagem uma roda gigante em um parque público na cidade de Brasília, né? Que foi tirado em 2014. Então, nós vamos preencher aí, ó. Preencha o quadro abaixo com os nomes dos brinquedos citados no texto e com os outros que você conheça. Então, gente, vocês vão olhar no texto, tem vários tipos de brinquedos, brincadeiras, né, citados aí. Então, você vai preencher o quadro, né, com isso e com brincadeiras que você conheça também. Então, na primeira linha aí, ó, brinquedos de parques de diversões que existiam apenas no passado. Você vai ler o texto e vai pensar aí. Quais desses brinquedos que estão sendo, né, citados aí, que só existiam antigamente, que hoje em dia, se você for num parque de diversões, ele não existe mais? Quais deles? Aí você vai escrever. Na segunda linha, brinquedos de parques de diversões que existiam no passado e ainda hoje existem. Então, gente, quais desses brinquedos que estão sendo, né, citados aí no texto, que existiam antigamente, mas ainda continuam existindo? Você vai escrever aí. E na terceira linha, brinquedos modernos de parques de diversões. Então, esses aí, né, mais modernos, vocês vão tentar lembrar aí se vocês conhecem algum, né, que seja um brinquedo mais moderno, que não existia antigamente, mas existe hoje. E vai colocar aí nessa linha, certo? Então tá bom, gente, isso aí é a nossa atividade de história, né? Essa é a nossa atividade de história dessa semana. E espero que vocês tenham aprendido muito, certo? Eu fico aguardando, né, as imagens aí, os desenhos de vocês do circo, tá joia? Um beijo para todos vocês.